fumamos e nós vamos a um bar, quando a gente sai daqui, a gente entra num bar qualquer, onde todo mundo fuma, o que vai acontecer? A gente vai se sentir mal, a gente não vai conseguir respirar direito, a gente não vai aguentar aquele cheiro de nicotina. Então essa era a condição de Jesus ao reencarnar. Ele teve que se preparar para viver aqueles anos aqui entre a gente, se preparar muito, para ele conseguir viver aquele tempo entre a gente. E mesmo assim, por causa da sua evolução moral, ele vivia mais em um estado espiritual do que encarnado. Porque chega uma certa fase na evolução do espírito, como dos espíritos de escala crística, como é Jesus, que ele consegue ver as coisas todas, mesmo estando encarnado, ver as coisas espirituais, o que está acontecendo espiritualmente. Como muitos médiuns que a gente conhece no plano encarnado, né? Eles enxergam as coisas, eles sentem as coisas. Só que Jesus ainda era de uma pureza muito maior e uma capacidade muito maior do que qualquer médium que a gente conhece ou já conheceu aqui na Terra, como por exemplo Chico Xavier. A capacidade de Jesus era muito maior. Por quê? Porque ele não tinha nenhuma dessas fraquezas que nós temos aqui na Terra. Aliás, existem passagens na Bíblia, no Evangelho, em que diz que Jesus estava sendo perturbado pelo diabo, pelos espíritos inferiores, e ele pedia ajuda do Pai para não ser perturbado. Nada disso. Um espírito da envergadura de Jesus não tem nunca a condição de ser perturbado por um espírito inferior. Aliás, os espíritos inferiores nem conseguem chegar perto dele. E a gente vai ver isso em algumas passagens aqui, dessa moral, dessa envergadura moral de Jesus, como ela influencia e afeta espíritos inferiores que estão causando mal a outros indivíduos. Sua alma, provavelmente, não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela de certo lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração e superior de muito a que de ordinário possuem os homens comuns. Então Jesus, ele vivia espiritualmente aqui na Terra, em um corpo encarnado, sentindo tudo que a gente sentia, sentindo dor, sentindo fome, sentindo isso tudo, frio, calor, isso tudo, mas ele vivendo, enxergando as coisas com a sua visão espiritual, constantemente, sentindo as coisas de uma maneira espiritual, constantemente. E é importante a gente frisar isso. Ele viveu aqui como homem, um corpo encarnado, porque existem correntes filosóficas que dizem que Jesus viveu aqui em um corpo fluídico. Em outras palavras, ele não sentia fome, frio, dor, nada disso. E é completamente contra ao nosso entendimento espírita, porque, aliás, isso jogaria toda a mensagem de Jesus por água abaixo, porque ele reencarnou para mostrar para a gente que nós poderíamos amar completamente, mesmo vivendo todas as vicissitudes de um homem encarnado, de uma vida encarnada. Então ele veio e fez isso, vivendo entre nós como nós vivemos, para mostrar, olha, eu estou passando por tudo que vocês passam e estou amando incondicionalmente, completamente. Essa foi a mensagem de Jesus para a gente realmente. Então ele vivia aqui como um ser realmente encarnado, mas ele tinha essa visão superior e uma penetração na mente dos indivíduos. Ele entendia a vida, quando ele estava em contato com alguém, ele entendia a vida presente, não só presente, mas como a vida passada daquelas almas que estavam na sua frente.
Essa era a visão realmente de Jesus. Quando nós falamos de sonhos, José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e que lhe aconselhou fugisse para o Egito com o menino. Então é uma das coisas que aparecem nos Evangelhos, né? Aquela questão dos sonhos. Então já começa ali a questão dos fenômenos, dos milagres. Então um anjo aparecendo. E logicamente nós sabemos, a intuição, o médium José foi intuído para que ele procedesse de uma certa maneira. Nada de um fenômeno extraordinário nisso, né? A estrela dos magos. Disse que uma estrela apareceu aos magos que foram adorar a Jesus, que ela lhes ia à frente, indicando-lhes o caminho e que se deteve quando eles chegaram. Imaginemos, a gente sabe que estrela nenhuma se movimenta de uma hora para outra. Ninguém vai conseguir ir andando a cavalo e uma estrela acompanhando a gente andando ou correndo, ou seja, alguma coisa. Isso não existe. É contra as leis da física que a gente conhece. Existem as estrelas cadentes, mas que são coisas rapidíssimas que a gente vê passando no céu. Mas no caso aqui, a explicação, o depoimento dos magos foram que eles estavam seguindo e seguiram durante dias e dias e dias aquela luz no céu que ia andando e o que na interpretação deles era uma estrela. E o que a gente vê acontecer constantemente, principalmente quando o Espiritismo estava aí começando a ser formado, a gente via aqueles fenômenos mediúnicos acontecerem, das mesas se movendo, das cadeiras batendo e vários outros fenômenos. E o que acontecia muito também eram de luzes aparecerem e se movimentarem nos ambientes onde aquelas reuniões mediúnicas estavam acontecendo. Então, aqueles reis magos viam realmente um fenômeno mediúnico acontecendo, onde uma luz provocada pelos espíritos superiores os chamavam a atenção e os guiavam para o local onde Jesus estava nascendo, né? E a gente vê tantos fenômenos acontecerem na natureza, como por exemplo aqui a aurora boreal, e a outra teoria que poderia ter acontecido era de algum fenômeno natural ter sido provocado pelos espíritos. Quando nós estudamos o livro dos espíritos, a gente vai entendendo que existem espíritos destinados e responsabilizados pelos acontecimentos naturais da natureza, físicos aqui no nosso planeta. Então esses espíritos, logicamente guiados por mentalizações superiores, eles fazem essas coisas acontecerem. Então os espíritos poderiam ter criado um fenômeno, esse fenômeno dessa estrela, dessa luz que guiavam os magos até o encontro de Jesus. Levantai-vos, vamos que já está perto daqui aquele que me há de trair. Ainda não acabara de dizer essas palavras, e eis que Judas, um dos 12, chegou e com ele uma tropa de gente armada de espadas e paus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. Ora, o que o traía-lhe havia dado um sinal para o reconhecerem, dizendo-lhes: aquele a quem eu beijar é esse mesmo o que procurais, apoderai-vos deles. Então Jesus ali, quando estava com os apóstolos, ele, com a sua visão, com o seu entendimento, já sabia exatamente o que ia acontecer. E não tinha medo nenhum disso, absolutamente medo nenhum. Jesus não tinha medo de ser crucificado, de ser apedrejado, absolutamente medo de nada disso. Porque ele sabia que qualquer sacrifício que ele tivesse que fazer seria muito importante para que a sua mensagem fosse bem entendida.
e todo sacrifício de não violência, nunca, jamais não violência. A mentalidade de Judas era outra completamente diferente, era a mentalidade bélica, a mentalidade de poder físico, a mentalidade de conquista física, humana, dentro dos patamares físicos, materiais realmente. E Jesus entendia isso. Então ele já sabia que a traição estaria acontecendo e sabia também de quem que sairia essa traição, por causa da sua visão completamente espiritual das coisas. Até mesmo, quiçá, estando presente quando Judas conversava lá com os romanos, fazendo a sua preparação para entregar Jesus aos romanos, né? Afasta-se um pouco da margem e, tendo-se sentado, ensinava ao povo de dentro da barca. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para o mar e lança as tuas redes de pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Contudo, pois que mandas, lançarei a rede. Tendo-a lançado, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompeu. Acenaram para os companheiros que estavam na outra barca, a fim de que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo as barcas que por pouco estas não se submergiram. Tem alguns erros aqui que a gente fez o PowerPoint no Mac, passou para o Windows e alguns errozinhos, né? Mas a gente vê aí outro fenômeno, outro milagre, onde Jesus guia exatamente os pescadores para onde estavam os peixes. Então o Espírito de Jesus ali, sabendo exatamente onde estavam aqueles cardumes, como se fosse um verdadeiro GPS, digamos assim, espiritual, né? Porque a gente sai para pescar, a gente vê esses GPS, aqueles radarzinhos, tem uns que aparecem até na telinha, os cardumes, os peixinhos lá passando, e é facílimo para o pessoal ir lá pescar, né? Vai exatamente onde estão os peixes, né? Então o Espírito, ele tem essa condição de ver, de saber onde estão acontecendo as coisas, até mesmo com a ajuda de espíritos que estão encarregados dessas mesmas coisas. Existem estudos na literatura espírita sobre os seres elementais. Alguém que já ouviu falar? Seres elementais, que são os seres que estão em completo contato com a natureza, sabendo exatamente o que está acontecendo na natureza da Terra e ajudando para que a natureza funcione de uma maneira regular, de uma maneira normal, de uma maneira harmônica. Os seres elementais é um estudo fantástico. E esses seres não são seres evoluídos como Jesus, nada disso, nada disso. São seres que têm essa incumbência, mas não são seres crísticos e tal. Tanto que a incumbência dele é lidar com coisas materiais, né? Mas eles trabalham com as coisas materiais da Terra, sendo logicamente orientados por mentes mais capazes. Então Jesus teria aí essa visão ou a